Voltei, segundo ano, vamos para a nossa aula de História. Todo mundo abrindo o livro na página 234. Tradições e costumes de famílias indígenas. Vamos colocar a data no nosso livro, 17/8/2020. Os primeiros habitantes das terras que hoje conhecemos como Brasil foram os povos indígenas. Compostos de diversas etnias, os povos indígenas viviam nos mais variados espaços das terras brasileiras, em florestas, nas margens dos rios, próximos às praias, entre outros. Quer dizer que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles encontraram índios morando aqui antes deles. Então, quem eram os donos da terra quando eles chegaram? Os índios. A maioria dos indígenas costumava se dividir em grandes comunidades conhecidas como tribos. Essas tribos se organizavam em espaços como habitações, que são as aldeias. As aldeias eram formadas por casas, pelas habitações dos índios que viviam no Brasil. As habitações indígenas variavam de tamanho, material e formato, dependendo da etnia, quer dizer, dependendo da raça deles, do tipo de índio que eles eram. Porque nós sabemos que o Brasil é um país muito grande e que a gente não é igual, não é todo mundo igual. Então a casa dos índios também era igual à nossa casa hoje, é diferente. Nas aldeias indígenas, cada habitação é a moradia de uma família. Cada habitação, cada casa pertence a uma família. Naquele espaço convivem os moradores da família e tudo é organizado, respeitando-se sempre a vivência dos outros moradores. Há também habitações em que moram mais de uma família, as chamadas residências comunitárias, porque moravam várias pessoas da mesma família nesta casa, ou mais de uma família, dividindo o mesmo lugar. Na maioria dos grupos indígenas, as responsabilidades da família são divididas entre homens e mulheres. Os homens são responsáveis pela caça, pela guerra, pela abertura de campos para a agricultura, entre outros. Já as mulheres cuidam das crianças, do preparo dos alimentos e da agricultura. Os membros mais velhos são os principais responsáveis por transmitir as tradições e os costumes da família aos mais novos. Como nós vivemos muito parecidos com os índios, não é? Nós aprendemos com os mais velhos, com histórias, com as coisas que eles sabiam fazer e eles ensinam pra gente, a vovó, o vovô, a mamãe, o papai. Então vai passando, essas tradições vão sendo passadas pra gente aprender. Tem coisa que a gente aprende na escola, mas tem coisa que a gente aprende em casa com a mamãe, o papai, a vovó e o vovô, que são mais velhos. São costumes. Na página 235, vamos colocar a data. Avanço da tecnologia em aldeia muda o cotidiano de índios no Amapá. A vida dos índios da aldeia Cumenê, que fica na reserva de Uaçá, em Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá, passa a ser constante transformação. Aqui nós temos, na imagem, uma adolescente indígena da etnia Guarani mexendo no celular. Então olha como que eles também fazem uso da tecnologia, os índios. O avanço tecnológico nas aldeias possibilitou algumas mudanças de hábitos. Segundo a avaliação do cacique Azarias Ioiô e Aparrá, eletrônicos antes considerados novidade para os índios, atualmente são itens comuns do dia a dia da tribo. O que são aparelhos eletrônicos?
celular, televisão, rádio, computador, internet. Uma das indígenas que utiliza a tecnologia é a jovem Ingrid Iaparrá, de 23 anos. Ela tem um celular comprado em Cayena, na Guiana Francesa. E mesmo sem fazer ligações, diz que mexer no aparelho é uma das atividades que mais gosta de fazer na aldeia, para registrar o cotidiano dos familiares e amigos. Apesar de alguns índios terem a tecnologia como distração, Iaparrá ressalta que outros jovens indígenas ainda preservam a cultura com a tradição da caça, pesca e brincadeiras. A tecnologia é boa, mas não podemos perder nossos traços, concluiu. Então, olha que interessante. Os índios, nós sabemos que a tradição deles é a caça, a pesca. Eles vivem ali na aldeia, em comunidades. Mas a tecnologia chegou para eles também. Então, eles hoje também fazem o uso das tecnologias. Vamos responder as questões. O que a jovem Ingrid gosta de registrar no seu celular? Nós lemos. Ela gosta de registrar, o cotidiano dos familiares e amigos. Vamos escrever? Número 1. Letra maiúscula para começar a frase. O cotidiano e amigos. Marque no texto os costumes indígenas mantidos na aldeia Cumenê. Vamos circular? Aqui embaixo está dizendo, apesar de alguns índios terem tecnologia como distração, alguns preservam a tradição. Quais são as tradições? Caça, pesca e brincadeiras. Número 3. Se precisar, coloquem no pause, tá? Para escrever. Quem transmite as tradições nas famílias indígenas? Os mais velhos. Os membros mais velhos das famílias. Certinho? Página 236. Vamos colocar a data. Tradições e costumes de famílias africanas. Quando foram trazidos ao Brasil pelos portugueses, os africanos escravizados não trouxeram apenas sua força de trabalho, mas os costumes e as tradições de sua terra. A África é um grande continente formado por vários países com influências das sociedades africanas do passado. A estrutura principal das sociedades africanas eram as famílias. Para os povos africanos, as famílias têm um papel fundamental na formação da identidade da pessoa. É a família que vai definir sua educação, a personalidade, suas características culturais. Ou seja, cada pessoa vai carregar em sua vida uma herança familiar. Outro aspecto da família africana é a matrilinearidade. Por esse critério, o parentesco entre as pessoas é determinado pela linhagem materna, ou seja, pelo parentesco com a mãe. As famílias africanas variavam de forma nuclear, com marido, esposa, filhos e algumas mais complexas, conhecidas como família alargada. O que é família alargada? As famílias alargadas, elas são ligadas pela anciã do grupo, ou seja, pela pessoa mais velha, e poderiam conter irmãos, primos, tios e avós, outros parentes próximos,
os aparentados por casamento e até mesmo os membros adotivos. Na convivência familiar, o trabalho era feito por todos e todos contribuíam para a manutenção da família. Os saberes e os conhecimentos eram transmitidos pelos mais velhos por meio das lendas e histórias contadas oralmente. Nós também herdamos alguns costumes das famílias africanas, não é verdade? Página 237, coloquem a data, 17/8/2020. Quem é você na história? Esta atividade nós vamos escrever lá no nosso caderno de história, tá? O guardião das histórias. Vimos que a família é a base da sociedade africana e que cabe a ela a transmissão da história, dos saberes e dos valores às pessoas que fazem parte do grupo familiar. Nas culturas africanas, há pessoas responsáveis por ensinar as tradições e a cultura do grupo aos mais novos. Em cada parte da África, essa pessoa recebe um nome diferente, como griot, funa e baba. Esses guardiões dos saberes utilizam-se da oralidade, quer dizer, de maneira oral, falando, para transmitir os conhecimentos e as tradições do seu povo aos mais jovens. Nesta imagem nós podemos ver, aqui nós temos a pessoa mais velha e os jovens sentados em volta, ouvindo o que a pessoa mais velha está contando. Então é assim que eles eram ensinados. Nós temos 3 perguntinhas para responder no caderno. Vocês vão fazer a atividade e vão mandar foto para a tia Lívia, tá bom? Com suas palavras, explique o papel da família na sociedade africana. Então aqui nós vimos, que cabe a eles a transmissão da história, dos saberes, dos valores. Então, qual era o papel da família na sociedade? Transmitir valores, conhecimentos. Vocês vão escrever lá no caderninho, tá? Número 2, como é a divisão de tarefas? Como que é feito o trabalho dessas famílias? Vamos ler e vamos escrever no caderninho, tá? 3. Como ocorre a transmissão do conhecimento nas comunidades tradicionais? Também está escrito aqui, é de maneira oral, quer dizer, conversando. Vamos fazer a atividade com bastante capricho. Mandem foto depois. Amo vocês, Até amanhã, nossa aula online. Tchauzinho!